boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de mama e a prevenção. O câncer de mama é a neoplasia mais comum no universo feminino. No mundo hoje, o Brasil está muito próximo dos países de primeiro mundo, que são os países como Estados Unidos, por exemplo, que têm a maior incidência da doença. Em 2016, para vocês terem uma ideia, a gente teve 60 mil casos diagnosticados por câncer de mama. A idade mais comum do câncer de mama geralmente acomete as décadas de 50 e 60 anos de idade. Apesar de hoje a gente estar tendo casos de pessoas abaixo dos 40, mas mesmo assim ainda de maior frequência e prevalência é entre 40 e 50 anos. A gente sabe que mais ou menos 80% dos casos de câncer de mama são casos que aparecem o que a gente chama de forma esporádica, ou seja, aparecem em pessoas que não têm histórico familiar nenhum e nem antecedentes específicos e que a gente chama de risco. No entanto, 20% dos casos estão relacionados à história familiar e, eventualmente, a uma história genética e hereditária. E aí vale a ressalva para a nossa comunidade que, infelizmente, os judeus Ashkenazi, eles estão, na grande maioria, inseridos nesses 20% de maior chance de ter uma mutação ou uma herança genética vindo dos antecedentes, né? O exame preconizado para rastreamento hoje, basicamente, é a mamografia. É óbvio que em termos de prevenção, que a gente chama de prevenção primária, uma boa alimentação, uma vida regrada com atividade física e exercícios, isso ajuda muito em muitas doenças, inclusive a diminuir o risco para o câncer de mama. Porém, a prevenção mesmo, em termos de exame, ela é feita basicamente com o exame clínico e principalmente com o exame mamográfico. Existe muita controvérsia em relação ao exame mamográfico, porque existem estudos que mostram que não tem benefício, mas quando a gente analisa a maior parte dos estudos, o que a gente vê é que tem uma redução de cerca de 25% da mortalidade para as populações que se submetem ao rastreamento periódico com mamografia. Então, o ideal é que se faça. Tem mulheres que têm medo da mamografia porque acham que a mamografia é um exame que tem muita radiação. Mas, na verdade, a mamografia ela tem uma radiação discretíssima, muito baixa, e o benefício ele é muito maior do que o risco. Qual que é o preconizado em termos de exame mamográfico? Para as pessoas que a gente chama de risco padrão, ou seja, a grande maioria da população, elas têm que fazer o exame mamográfico uma vez por ano a partir dos 40 anos de idade. E a gente sugere que se faça um exame clínico uma vez por ano também a partir dos 40 anos de idade. No entanto, para o grupo que a gente classifica como alto risco, que é aquele grupo que tem uma maior probabilidade de desenvolver a doença, não que obrigatoriamente vá, mas tem uma maior probabilidade, a gente recomenda que se faça um exame clínico cada 6 meses, uma mamografia uma vez por ano e uma ressonância magnética uma vez por ano. E só que em vez de começar aos 40, esse grupo especificamente, a gente recomenda que comece o rastreamento por volta dos 25, 30 anos de idade. Então, para aquelas pessoas que têm um histórico familiar, vale a pena conversar com um especialista. No caso, o especialista dessa doença é o mastologista. E é importante também, para saber como fazer o segmento, e é importante também lembrar que a ultrassonografia, ela não substitui a mamografia, nem eventualmente nos casos que a gente recomenda a ressonância, mas que ela é sempre pedida a critério do médico que está fazendo a avaliação local. Mas como rastreamento, o exame categoricamente número 1 ainda é a mamografia. Acho que é isso.